Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus derrame bênção sem medida na vida de todos vocês, derrame sabedoria do Espírito Santo, discernimento da palavra, discernimento de espírito, dons espirituais, mas os dons espirituais que estão alicerçados no amor, tá? Se primeiramente tiver o amor, se não tiver amor, esses dons não servem para nada para Deus, tá? Então que tenha muito amor, verdadeiro, sincero, singelo de coração, muita sinceridade para com uns com os outros e muita sinceridade para com Deus Pai e para com Deus Filho, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então vamos lá, mais um vídeo aí. Hoje vamos falar de o significado de ancião, diácono, presbítero, que eu não sei falar direito, enrola a minha língua, tá? Mas eu sei o significado de pastor e de líder, tá? Vamos lá, sem muitas delongas. Pastor, vamos começar por pastor. Pastor, o que vem a ser o pastor? Davi, ele, como antes de ser rei, ele era pastor de ovelha. Ele pastoreava a ovelha animal, tá? Aí ele conduzia as ovelhas na retidão. Então as ovelhas tinham que andar toda na linha, toda certinha. Ela não podia se extraviar, se desviar, tá? Senão ele ia lá, voltava, buscava a ovelhinha, punha ela no bom caminho e conduzia ela ao caminho certo. Esse é o significado espiritual de pastor. Ou seja, é um líder que ele é reconhecido líder, ele não é ordenado por um curso de teologia e nem por outros líderes de denominação, tá? Porque o significado de pastor não tem a ver com um líder de denominação, tem a ver com aquele que aponta para Cristo, com aquele que caminha para a palavra da verdade, com aquele que aponta para a Bíblia, que é Cristo, que é a palavra. Cristo é o verbo que se fez carne, tá? Cristo era Deus, o verbo estava com Deus, ele sempre existiu. Cristo não foi criado, tá? Cristo sempre existiu. Antes de ele vir ao mundo, ele já existia, só que ele se encarnou, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, o que acontece, meus irmãos? Só um minuto aqui, meu irmão. Ah, tá. Não, pensei que foi minha filha que chegou. Então, o que acontece? Ele habitou entre nós, ele é o verbo que se fez carne. Então ele sempre existiu, tá? Ele não foi criado. Os anjos sim foram criados, tá? Até o inimigo foi criado. Nós somos criados, nós somos criatura. Os anjos são criatura, mas Cristo Cristo não, que Deus é Deus eterno, ele sempre existiu. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo e 3 em 1. E não peça para explicar isso, que é muito além da nossa capacidade de mentalidade humana. Então isso é desígnio de Deus. A gente crê que é um só, é 3, Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Pronto, acabou. Isso a gente crê por fé, tá? É como a gente ser tripartido. Nós somos espírito, alma e corpo. Entendeu? É a mesma coisa. É igual a água, estado líquido, gasoso e o outro estado lá que fugiu da minha mente. Entendeu? É a mesma coisa. Tá? E ela é uma água só, mas ela tem 3 componentes, líquido, gasoso e o outro lá que eu esqueci o nome. Fugiu da minha mente agora. De vez em quando acontece isso, irmão. Foge algumas palavras da minha mente. Não sei se é a idade, né? Ou às vezes é acúmulo de tanta coisa na mente da gente, a gente se esquece, é normal isso aí. Não é nenhuma doença não, tá? Tá repreendido em nome de Jesus. Antes que alguém fala aí, você vai ter isso aí lá na frente. Não. Em nome de Jesus não permita. Então, é normal, porque é muita coisa, irmão. Eu tenho minhas correrias, eu tenho muitas coisas que se pensar, que fazer, então fica acumulado de coisas, às vezes a gente esquece de um ou outro detalhe. Então vamos lá. Então o pastor é quem guia, né? Quem aponta para Cristo. Não é apontar para uma denominação religiosa, não é. Estou falando alto aqui porque está com esse barulho aqui. Vem o outro mover esses caras aqui. Não é apontar para uma denominação religiosa, nem para uma igreja, nem para uma instituição. É apontar para Cristo. A gente faz discípulo, não é para líder religioso, faz discípulo para Cristo. Ele é o sumo pastor da ovelha. A gente é chamado de ovelha. Cristo era chamado de cordeiro. Depois que ele ressuscitou, o cordeiro foi abatido, foi crucificado, derramou seu sangue para nos purificar, e ele ressuscitou.
ele é chamado do sumo pastor, sumo sacerdote. Nós somos o sacerdote e ele é o sumo sacerdote. Então é o sumo pastor. Então, não que não tenha pastor, porque ele próprio subiu ao alto, diz Efésios, tá? Subiu ao alto, deu dons aos homens, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para mestre, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, que é a igreja. Igreja vem da palavra eclésias, que se chama ajuntamento do membro do corpo de Cristo, que forma o corpo que ele, Cristo, é a cabeça que dirige esse corpo. Entendeu? Então, significado de pastor é guiar para Cristo, é apontar para Cristo, certo? Também gerenciar as coisas, como é que anda, também isso também, tá? Pronto, pastor já está entendido que é pastor. E esse pastor, ele é reconhecido. Ele não é porque alguém falou que é um líder de denominação. Não. Por exemplo, imagine que você se reúne na sua casa com seus irmãos em Cristo, ou com o vizinho, ou com seus filhos, ou com sua esposa. Aí tem umas 6 pessoas. Misericórdia. Tem umas 6 pessoas se reunidas ali, ou numa garagem, ou na casa, ou 8, ou 10, não importa a quantidade, tá? Aí tem um lá que sempre aponta para Cristo. Esse aponta para a palavra, direciona para Cristo, conduz as ovelhas em direção a Cristo. Esse pode ser reconhecido como pastor. Você não precisa chamar ele de pastor. Ele pode ser reconhecido como pastor, que ele guia as ovelhas. Se eu aponto para Cristo, estou dando um exemplo, tá? Não estou falando que eu sou, tá? Se eu aponto vocês para Cristo, ou aponto para a palavra, para a Bíblia, estou sempre falando, vai na Bíblia, vá para Cristo, aceite Cristo como Salvador, esse é o significado de um pastor, entendeu? Eu posso ter esse dom, se bem que o meu dom é outro, mas eu posso exercer o dom de pastor também, posso, mas eu não estou falando que eu sou, estou dando um exemplo, tá? Fique bem claro, daqui a pouco vem um cara religioso, o cara não é de denominação, não frequenta a igreja, está se denominando pastor. Primeiro que quem denomina alguém pastor é Cristo, não é o curso de faculdade de teologia, não é crélico, crélico quer dizer líder religioso, que é ancião, tá? Não é um ancião. O que Efésios diz? Eu estou falando alto que está muito barulho aqui, tá, irmãos? O que o Efésios diz? Efésios diz, subiu, quem subiu ao alto? Foi o pastor que subiu ao alto? Ou foi Cristo? Subiu ao alto e deu dom aos homens. Ele deu um para profeta, outro para pastor, evangelista, doutor, mestre, foi ele que deu o dom. Tá? Me desculpa, irmão, estou falando alto porque está com barulho, senão vocês não escutam. Então ele deu o dom. Tá? Não foi líder religioso nenhum. Na igreja fala assim, me foi dado dom e eu distribuo os dons. Quem distribui dom é Cristo, pelo Espírito Santo dele. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar em vocês e aí ele dá dom. O Espírito Santo tem liberdade de usar quem ele quer, mover quem ele quer, conduzir quem ele quer. Ele não precisa de ordem de homem nenhum, de líder nenhum religioso para fazer o que ele quer. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então, aí já cai por terra, certo? Esses líderes religiosos fraudulentos, sem vergonha, tá? Então, esses que são, não estou dando nome, tá? Para não falar. Se a carapuça serviu, eles vão se doer. Então, é para servir mesmo. Então, agora vamos o significado de presbítero, que é o mesmo significado de ancião, que ancião pode ser Jácomo, pode ser de Jácomo ou Jácomo, sei lá como que é isso daí, né? Jácomo, presbítero e qualquer outro lá, e bispo, tá? É o mesmo significado, é a mesma coisa, que significa zelador, que ele vai zelar pelo rebanho, ou seja, é uma pessoa que vai na reunião, que também não é uma pessoa que você tem que chamar de presbítero, ou de Jácomo, ou de... Você não precisa chamar, você reconhece. É a mesma coisa, você está na reunião, que eu dei o exemplo da sua casa, aí tem um lá, que ele vai chegar assim, ele vai se destacar, porque ele vai chegar assim, ele vai verificar, está entrando alguma má doutrina aí, pastor? Que é o outro que é reconhecido como pastor. Está entrando heresia, está entrando alguma coisa, ele vai supervisionar. Ou então ele vai supervisionar, então, tem algum irmãozinho com falta de mantimento, está desempregado,
tem alguma viúva desamparada, aí ele vai juntar a congregação, a reunião, ele vai pedir as ofertas, cada um vai dar a oferta, conforme a sua prosperidade, para ajudar aquele que está em necessidade. Isso é um zelador, ele está zelando pelo rebanho. Isso é um trabalho de ancião. E ancião também, irmãos, não tem a ver com idade, tá? Tem a ver com o tempo que você está na palavra, com o tempo do seu ministério, tá? Tem muitos que são ancião e são novos de idade, tá? Não estou falando menininho, estou falando novos de idade. Por exemplo, um ancião pode ter, por exemplo, 40 anos, entendeu? É novo de idade, entendeu? Mas ele pode ser um ancião. Pode ter 50, pode ter 70, pode ter 80, pode ter, no mínimo aí eu acho que o ancião vai ter o quê? Uns 30 anos, né? No mínimo, né? Porque se for muito novo não serve para ser ancião, que ainda está começando a aprendizagem, a não ser que ele já tenha conhecimento da escritura já desde 4, 5, 6, 7 anos. Aí pode ser que o ancião chegue com 20 e poucos anos, né? Eu tô chutando, tá? Não tô falando que é, tá? Pode ser, depende do tempo de ministério, que ele já tenha dado sequência ao ministério, não é só ter conhecimento da palavra, é dar sequência ao ministério. Por exemplo, às vezes você é novo, você tem muito conhecimento, um rapaz com 18 anos pode ter muito conhecimento da escritura, mas ele não exerce o ministério. Se ele não exerce o ministério, ele não pode ser ancião. Entendeu? E ministério não tem nada a ver com o tempo religioso. Ministério significa missão, uma missão dada por Deus. Você vai exercer o seu propósito, o seu dom. Você vai pôr em prática. Por exemplo, se uma pessoa tem um ministério de evangelista, ele vai sair e de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Então ele vai sair de cidade em cidade, viajando, ou até para outro país pregando o evangelho. Isso daí é o ministério, entendeu? Aí, isso é ministério, é missão. Vem da palavra missão, missionário, mistério. Por isso que fala a palavra missionário, vai em missão pregar o evangelho. Aí, você pode juntar a congregação, aí cada um valor para dar para esse que vai viajar pregando. Ele vai, como que é? Ele vai em situação de missionário, entendeu? Aí você tem que dar oferta, entendeu? Não é para sustentar o salário todo mês de um líder religioso, né? Paulo cita salário, mas Paulo, a palavra ali foi traduzida errada. Paulo recolhe as ofertas, tanto para... E ele provava que ele distribuía para os viúvas, para os necessitados, mas também para o ministério dele, para ele sair pregando de cidade em cidade. Então ele tinha as necessidades, ele precisa comer, precisa se vestir, precisava tudo. E isso daí é lícito, tá? Mas ele fabricava tendas, entendeu? Ele tinha o sustento, tanto é que tinha uma confusão, né? Que davam, por isso que tem aquela palavra lá que os pastores também distorcem, né? Fala assim, não amarre, não amordace o boi a boca do boi que debulha. O obreiro é digno do seu salário. Aí ele distorce tudo, por quê? Tá falando nesse sentido que Paulo, ele estava negando das ofertas para Paulo, das ofertas que se comprava mantimento para o sustento da pessoa, ou para sustentar Paulo nas suas missões, para Paulo ir pregando. Então estava dando para outros líderes da igreja, líder da igreja, de novo aqui, nesse sentido de uma denominação. É aquele que exerce cargos de liderança, tipo de bispo. Pedro era um bispo, né? Era o de ancião, entendeu? Então dava para outros e não dava para Paulo. Paulo falou, eu mereço tanto quanto o outro. Daí vem esse versículo, não atai a boca do boi que debulha, que o obreiro é digno do seu salário, entendeu? Aí eles distorcem, eles olham que você tem que pagar salário para ele todo mês, para ele não trabalhar, ele viver só da obra. Isso era lá para o Antigo Testamento, para os levitas e sacerdotes que só vivia da obra, conduzindo o povo com as leis que Deus impunha lá e eles tinham que falar para o povo, entendeu? Era naquele tempo, não é para o tempo de hoje. Hoje, Jesus falou, adorarei o Pai em espírito e verdade, vós sois sacerdotes vivos e sois pedra viva, e eu sou o sumo pastor, o sumo sacerdote. Não que não tenha pastor hoje, tem,
Só que você reconhece ele quando ele aponta para Cristo. E esses líderes religiosos não apontam para Cristo. Ele fala, venha para a minha igreja, você vai encontrar salvação aqui. Quer dizer, você sair da igreja dele não tem salvação. Não é o nome de Cristo que dá salvação. Porque quem dá salvação é o nome de Cristo. Aí lá para eles, não, eles pregam até Cristo como Salvador, mas Cristo não salva sozinho, é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais a igreja que salva. É Cristo e mais as regras religiosas. É Cristo e mais o dízimo. Não é só Cristo que salva. Aonde já se viu uma coisa dessa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? É só Cristo que é o caminho. Só Cristo salva. Não tem outra coisa que salva. Ah, eu preciso dar uma ajudadinha porque Cristo não pode me salvar sozinho. Ah, que é isso? Malandragem, rapaz. Para com isso, seu Adilson. Deixa disso, seu Adilson. A máscara já tá caindo no final dos tempos desses caras aí já. Muitos estão dando no pé, já estão abrindo os olhos. Entendeu? Eu vou enviar um vídeo para os meus contatos aí disso daí, de um que dá ensino corretamente. Vocês vão ver que isso aí vai crescer o número de desigrejado, porque eles falam que nós somos desigrejados. Não existe isso de desigrejado. Porque a igreja é o membro do corpo de Cristo. E só Cristo pode tirar alguém do corpo. Como que Cristo vai tirar um braço dele do corpo dele? Ah, já foi ficado. Quem é verdadeiro cristão? Por isso que a palavra fala, irmãos. Da minha mão, da mão do Pai, ninguém arrebata. O Pai que mais me deu é maior que tudo. Nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nem pecado, nem coisa alguma arrebata da mão do Pai. Porque o Pai que mais deu é maior que tudo. Da mão do Pai ninguém arrebata. Ah, que conversa, você já está ficado no corpo, não tem como dissipar o corpo, o membro do corpo, entendeu? Só se Cristo quiser, ele mesmo dissipar o seu corpo. Ele é Deus, aí sim. Mas fora ele, ninguém tira do corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Como é que você é desigrejado? Isso aí é conversa de pastor pilantra, sem vergonha, vagabundo, que quer comer as mulheres. Eu falo mesmo, tá? E pode me criticar disso daí, que eu não vou voltar atrás nesse assunto não, porque isso é a verdade, tá? Pode doer nesses caras o que for, tá? Agora, quem quiser seguir a dissolução desses caras, como a palavra diz, muitos seguirão as suas dissoluções. Tá lá em Pedro, Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, tudo cartas curtas. Vai lá verificar se eu estou falando alguma coisa errada aqui. Quem quiser seguir as suas dissoluções, que siga, ué. Ora, né? Aí é você com Deus, eu não tenho nada com isso. Eu só passo a mensagem que Deus manda eu passar, né? Então, o sentido de presbítero e ancião é zelador, que é a mesma coisa. Presbítero, bispo, ancião, diácono, é a mesma coisa. Sentido de zelar o rebanho, para ver se não está entrando falsa doutrina, falso ensino, para ver se tem alguém precisando. Então, o sentido de boi que debulha é esse, que o obreiro é digno do seu salário, porque estava negando a Paulo. Paulo tinha tanto direito, que era um dos maiores apóstolos chamado por Cristo, e ele foi o autor da maioria das cartas, né, para as igrejas, né, entendeu? Porque teve um que era doutor dos judeus, e ele era doutor dos gentios, entendeu? Paulo era tanto ancião como doutor, como, né, hoje os dons são diversos, divididos. Alguns têm dom de evangelista e de doutor, ou de evangelista e de, como se fala, de doutor, Outros não, outros têm dom só de evangelista, outros têm dom só de doutor, outros têm dom de expulsar demônio, outros têm dom de cura. Cada um tem o seu dom. Tem gente que tem mais de um dom, tem 2, 3 dons. Tem gente que só tem um dom ou 2, entendeu? Mas se não tiver amor, nada serve. Entendeu? Então, para vocês entenderem, irmãos, se relata, no diácono se relata nisso aí. E outra, oferta é voluntária, você dá de coração para ajudar. Então você sabe que aquele diácono está em missão, você vai lá, reúne o dinheirinho com a congregação, dá para ele e ele vai em missão. Esse sim, a gente tem que dar dinheiro, mas não sustentar um líder religioso que você tem que dar todo mês. Você vai só dar quando ele vai em missão e vai dar as ofertas para as órfãs e viúvas e para o sustento do desempregado ou dos pobres que não tem condição de trabalhar. É isso o sentido, entendeu?
Então, tá explicado, né? Então é isso aí, para muitos que não entendeu. Ah, tá, e outra coisa, que tá em Hebreus isso também, do mesmo jeito que eu fiz do dízimo lá de Hebreus, eu já ia esquecendo. Eu já tinha feito esse vídeo aqui, mas eu cancelei, irmãos, porque eu esqueci desse detalhe. E agora já ia esquecendo de novo. Agora Deus me lembrou. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala assim, ó. Hebreus está escrito assim: obedecer vossos guias, vossos pastores. Isso é mal compreendido, tá? Obedecer nossos guias não é um pastor do sentido de um pastor denominacional, que é de denominação. É esse guia que eu te falei. Obedecer àqueles que apontam para Cristo. Obedecer não é no sentido de você, desse pastor, mandar em você e dizer como que você tem que se vestir, como que você tem que fazer, viver a sua vida. Não é nisso. Tá falando obedecer assim, ó. Que esse guia não está apontando Cristo para você, está apontando para você ir para a palavra. Se ele estiver pregando de acordo com a palavra, você tem que colher o que ele está te falando e pôr na sua vida, porque ele está te apontando para Cristo. Então ele está sendo de uma forma o seu pastor, ele está sendo o pastor correto, o pastor honesto, independente se ele frequenta a denominação ou não. Às vezes ele não frequenta a denominação, mas ele é o pastor, ele está agindo como pastor. Então, obedecer nesse sentido, não é obedecer cegamente, que ele vai falar, você tem que dar o dízimo. Não toquei nos ungidos do Senhor, porque eu sou ungido. Não julguei o seu pastor para você não ser julgado, porque eu sou ungido do Senhor. Isso é fraude do profeta, é fraudulento. Ele está falando isso porque fala de ungido do Senhor no sentido dos reis lá de trás. Não está falando do pastor denominacional aqui, entendeu? Leia o contexto. Eles tiram do contexto o versículo para enganar, entendeu? Então eles são malandros, os caras fazem curso, gente, de oratória, faz curso de manuseio de palavras, os caras são malandros, isso é a artimanha do diabo, rapaz. Acorde, gente, entendeu? Então ele está falando obedecer seus pastores assim, se ele te falar, tiver de acordo com a palavra, faça isso, faça aquilo, aí você, aquele lá, tá direcionando nós certinho, vamos acatar o que ele está falando, porque ele fala para o nosso bem. É nesse sentido. Agora, você vê que ele está falando contrário à palavra, seja ele de denominação ou não, você não vai obedecer. É igual fala na palavra assim, ó, obedecer os governos. Se o governo fizer igual lá fizeram quando perseguiu os cristãos, o governo de Nero, o outro governo dominiciliano, outros governos cruéis, fala assim, para de falar no nome de Jesus, você vai obedecer? Aí Pedro fala, a mesma carta de Pedro que fala obedecer aos governantes, fala, mais provém obedecer a Deus do que o homem. Entendeu? Se o governante falar coisa que é contrária à palavra, falar para você denunciar um irmão que tá fugindo do governo porque o governo tá oprimindo, tá perseguindo para não pregar a palavra, você vai denunciar? Não, porque ele é o irmão que está pregando conforme a palavra. Se o governo falar para você parar de pregar o evangelho, você vai parar? Não, porque ele está indo contra a palavra. Se o governo falar para você fazer injustiça, fazer qualquer coisa, mentir, enganar, você vai fazer? Não, porque está indo de acordo com a palavra. Mais provém obedecer a Deus do que o homem. Agora, se o governo fala para você ser bom cidadão, correto, justo, aí sim você obedece o governo. Entendeu? É nesse sentido. As pessoas não entendem isso, distorcem, porque os governantes são corruptos e distorcem as coisas, tanto os religiosos também fraudulentos, de denominação, distorce a palavra para enganar o povo e controlar o povo, manusear a mente do povo, porque os líderes hoje são todos, a maioria, não todos, mas a maioria deles são corruptos, tanto de denominações religiosas quanto de governantes. Então, o que eles querem? Eles querem poder, riqueza e dominar, controlar a população, entendeu? Com engano, com fraudulência, para poder pôr vocês assim na mão dele. A gente é guiado por Deus, a gente tem que obedecer acima de governantes, a gente obedece a Deus. Acima de pessoas, de homens, a gente obedece a Deus. O cristão tem que ser assim, o cristão verdadeiro. Tá? Os outros aí faz do jeito que quer, tá bom? Então, vídeo esclarecido sobre o que significado de presbítero, de ancião, de diácono e de pastor, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê riqueza de saúde, que se alguém estiver passando por enfermidade, que Deus ponha a sua mão poderosa, milagrosa, que faça milagre,
que cure você se estiver de acordo com a vontade dele. Porque nem sempre tá, irmãos? Às vezes Deus não cura. Veja na palavra que às vezes Deus não cura. Se Deus achar que tem que curar, ele vai curar em nome de Jesus, tá? Que seja curado os enfermos, que seja alimentado os famintos, que Deus use de pessoas que têm condições para levar alimento para os mais pobres, né? Na família de vocês que reina a paz, que Deus derrame, não falte nada na sua mesa, que esteja a mesa farta, tá? E divida com quem não tem também. Que Deus ambude com saúde, com sabedoria de Deus, com discernimento de espírito, tá? Que reine a paz, que reine o amor dentro da família de vocês, tá bom? E compartilhe o vídeo, se concordar com o assunto, em nome de Jesus, peço que compartilhe, irmãos. Se vocês são irmãos que querem dividir com os outros conhecimento, né? Porque Deus fala para dividir, de graça receber e de graça dar. Então, compartilhe o vídeo, deixa o like, deixa o dislike se discorda. Toque o sininho de todas da notificação para receber outros vídeos que eu postar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Fui!